Educação à distância, mudando realidades. Olá, eu espero que esteja tudo bem com vocês. O meu nome é Jennifer Hatz, eu sou professora da disciplina Comportamento Humano nas Organizações e agora eu vou fazer a minha audiodescrição para vocês. Eu sou mulher, tenho cabelos encaracolados na altura dos ombros, uso óculos, estou usando uma blusa de cor verde, manga longa, calças compridas preta e uma sapatilha. E eu estou aqui no estúdio do IFRO Zona Norte. Atrás de mim há uma parede branca com pontos interligados. Em letras grandes está escrito EAD Mudando Realidades. Sejam bem-vindos à nossa primeira aula. Nós vamos começar aqui com o nosso módulo Comportamento Humano nas Organizações. E a nossa primeira unidade vai ser comunicação assertiva e eficaz. Vamos lá? Então, gente, o que é comunicação assertiva? Ela vai ser uma habilidade de se expressar, transmitir as ideias, opiniões e sentimentos de forma clara, respeitosa e direta, contribuindo para relacionamentos saudáveis e produtivos. E aí, quais são os benefícios que essa comunicação traz? Ela melhora os nossos relacionamentos, né? Então, porque nós conseguimos estabelecer uma comunicação de uma forma mais respeitosa e isso vai promover uma compreensão mútua. Também vai aumentar a eficiência. A assertividade, ela nos dá a oportunidade de reduzir a possibilidade de erros. Ela vai dar a possibilidade de aumento de desempenho e de produtividade nos nossos espaços profissionais. E ela também apoia a construir uma confiança. Então, quando a gente se comunica de uma maneira direta, uma maneira honesta, nós ganhamos a confiança das outras pessoas. E aí, quais são as barreiras para essa comunicação? É muito comum que nós tenhamos medo da rejeição e, por isso, com medo de desagradar as pessoas, nós temos uma tendência de esconder a nossa opinião sincera. Mas é importante que a gente traga para cá que a sinceridade, ela pode ser falada de uma forma que não cause desconforto nas outras pessoas. Então, uma outra barreira é que algumas pessoas ficam querendo imaginar o que o outro está pensando. Então, a gente começa a criar histórias, né, a inventar, imaginar que a outra pessoa está pensando uma coisa e às vezes a gente está completamente errado. Então, isso leva a mal-entendidos. E a falta de empatia, que é uma dificuldade de se colocar no lugar das outras pessoas. Aqui eu trouxe para vocês uma charge que eu gosto muito para falar sobre comunicação. Aqui tem um casal, né? E ela, e aí? O que você quer fazer hoje? E ele também, né? Então, o que vamos fazer hoje? Os dois pensando, ai, por favor, diga que quer ficar aqui em casa assistindo TV, jogando videogame, comendo batata frita. Eles só pensaram e não comunicaram, acabaram os dois indo para um museu de arte, que tudo bem, não é nada mal, mas não é todo dia que a gente quer sair, e os dois achando ruim de estar naquela programação, faltou que eles tivessem uma comunicação mais assertiva, mas como nós falamos lá, aquele medo, né, de magoar o outro, aquela imaginação que a gente tem de que sabe o que o outro está pensando, traz para a gente essas situações.
E aí eu quero começar a falar para vocês sobre emoções que são naturais, como alegria, tristeza, raiva, medo, aversão ou surpresa. E eu trouxe aqui uma imagem daquele filme Divertidamente. Não sei se vocês já assistiram, mas eu recomendo. No Divertidamente, a personagem principal, ela tem as emoções funcionando ali na mente dela e em cada momento da vida dela, uma dessas emoções está no comando. É muito importante que a gente saiba identificar essas emoções naturais, porque normalmente nós temos uma tendência a não saber identificar e confundir algumas emoções. Muitas vezes uma pessoa está triste e ela reage com raiva, né? Ou ela tá com medo e também acaba usando o subterfúgio da raiva, né? Então, às vezes a gente não consegue identificar essas emoções e é muito importante saber identificar para que nós possamos ter a oportunidade de reconhecer o que nós de fato estamos pensando, querendo. E aí, gente, trazendo essas emoções para o nosso dia a dia, eu quero que vocês analisem aqui essa frase da Byron Katie. A Byron Katie, ela tem um trabalho sobre pensamento, sentimento e ação que chama The Work. É um trabalho muito interessante, também recomendo que vocês pesquisem um pouquinho mais. Mas a Byron Katie, ela passou por uma depressão muito profunda e ela percebeu que todo pensamento gerava um sentimento e, consequentemente, uma ação. Então, que todo sofrimento, ele vinha de um pensamento. Nós, muitas vezes, nos enganamos com esse pensamento, porque a gente pensa muitas coisas erradas o tempo inteiro, muitas coisas que nós não questionamos, simplesmente vem o pensamento e a gente não questiona ele. E aí, eu quero tratar com vocês aqui sobre necessidades, nossas necessidades e o que nós podemos fazer em situações que são difíceis. Então, nós temos a necessidade de sermos amados, aceitos e reconhecidos. Então, segundo a Byron Katie, tudo que nós fazemos é com esse movimento. A gente sempre está tentando alcançar uma dessas coisas nos nossos relacionamentos. Então, é importante que a gente saiba identificar o que nós estamos querendo para que nós podemos nos comportar, né, e expressar o que queremos de uma maneira mais assertiva. E aqui ela traz também o que nós podemos fazer em situações difíceis. E há 3 coisas a fazer. A gente pode aceitar a situação. E aceitar, gente, não é concordar. Eu quero trazer esse aceitar para uma ideia de saber que não há nada que nós possamos fazer para mudar alguma realidade, por exemplo. Quando nós podemos mudar, aí sim é um outro comportamento que a gente pode ter em situações difíceis, ou nós vamos abandonar aquela situação. Dependendo da situação, a gente pode simplesmente abandonar aquela situação. Então, é muito importante que nós questionemos os nossos pensamentos, né? Então, sempre se perguntar, o que eu tô pensando é verdade? Porque às vezes o que eu tô pensando tá baseado só num achismo da minha cabeça. Eu acho que uma pessoa que me encontrou na rua, por exemplo, e não falou comigo, eu posso imaginar que essa pessoa tá com raiva de mim, não gosta de mim, e a pessoa pode simplesmente não ter me visto. Então, é importante que a gente se questione se o que a gente tá pensando é de fato realidade. Então, o que eu tô pensando é verdade? Voltem aqui comigo pro slide para ver as perguntas. Então, eu posso ter absoluta certeza do que eu tô pensando é verdade? Como eu reajo quando eu acredito nesse pensamento. Então, se eu acredito que uma pessoa não gosta de mim, eu tenho uma reação a partir desse pensamento. E como eu reajo quando eu penso assim? Que comportamentos eu teria se esse pensamento não existisse? Então,
se eu não estivesse com esse pré-julgamento, quem seria eu, né? Possivelmente não reagiria da mesma forma do que quando eu acredito nesse pensamento sem questioná-lo. E aqui eu trouxe um exercício para vocês fazerem. Então, vocês vão escrever um pensamento, uma opinião sobre alguém que você sinta dificuldade na comunicação com essa pessoa. E você vai se fazer esses questionamentos. Então, você vai se perguntar se tem absoluta certeza do que o que você está pensando é verdade, como você age ou reage quando acredita nesse pensamento e como você agiria sem esse pensamento. E continuando aqui sobre nosso gerenciamento de pensamentos, eu vou trazer mais um exercício. Eu quero que vocês, aqui comigo, que vocês imaginem ou se lembrem de alguma coisa, algum comportamento, algo que vocês estavam fazendo antes de começar a assistir esse vídeo. Então, antes de começar a assistir esse vídeo, o que você estava fazendo antes? Eu estava comendo, escovando o dente, estava respondendo uma mensagem. E eu quero que você pense no que você vai fazer depois de assistir essa aula. Então, o que você vai fazer? Você vai levantar um pouco? Você vai ligar para alguém? Enfim. E aí, agora com esses dois pensamentos, eu quero que você pense nas duas coisas ao mesmo tempo. Mas é assim, não é pensar que eu estava escovando os dentes e que depois eu vou dirigir, aí imaginar eu dirigindo escovando. Não é. É assim, o pensamento exatamente do que você estava fazendo antes com o que você vai fazer depois ao mesmo tempo. Junto, ao mesmo tempo. A gente não consegue. A gente pode até conseguir assim, eu penso uma coisa e outra bem rápido, uma coisa e outra bem rápido, mas ao mesmo tempo nós não conseguimos. Então, por isso é importante trazer esse exemplo para a gente pensar e refletir que nós não conseguimos pensar em duas situações, duas coisas ao mesmo tempo. A gente pensa em várias situações, uma rapidamente, nossos pensamentos acelerados, especialmente nos dias, né, atualmente. Então, nosso pensamento é muito acelerado, mas nós não conseguimos pensar em duas coisas ao exato mesmo tempo. E por isso é possível gerenciar esses pensamentos, a gente desviar o foco, né? E quando algum pensamento que venha, que é um pensamento distorcido, um pensamento que não contribui, nós podemos deixar esse pensamento passar como se fosse uma nuvem, né? Então, como se fosse uma nuvem passando no céu, deixa aquele pensamento chegar e sair. É importante que a gente saiba gerenciar esses pensamentos, gerenciar nossas emoções para a gente conseguir se comunicar, porque a comunicação é algo que é uma oportunidade que a gente tem de externalizar o que está se passando na nossa cabeça. Então, como que a gente vai ter condições de conversar com uma pessoa de forma assertiva, de forma clara, se eu nem consigo identificar o que está passando internamente, né? Quais são as minhas reações, quais são os meus pensamentos, quais são os sentimentos que movimentam as diversas situações da vida. Então, é importante que a gente vá trazendo essa busca por autorreflexão para caminharmos para uma comunicação assertiva. E a comunicação assertiva, para mim, é cereja do bolo desse módulo e a gente já começou por ela. Então, gente, voltando aqui para os nossos slides, eu quero trazer muita atenção para 3 situações. Aqui nós chamamos de mundo. Então, existe o seu mundo, o seu mesmo, o meu, e o mundo de Deus, ou da natureza, ou como vocês queiram chamar. Então, no seu mundo, eu não consigo interferir. No sentido de que eu posso te dar uma opinião sobre o que você deveria fazer na vida, mas quem decide é você. Se você aceitar a minha opinião, a responsabilidade é totalmente sua. Eu
expressei o que eu achava melhor e dei minha opinião, mas a escolha é sua, o poder de escolha dos seus comportamentos é seu. E existe o meu. Aqui eu consigo dominar. Eu consigo dominar não o que vai me acontecer, mas a minha reação ao que me acontece. Eu consigo dominar aqui como eu vou reagir às situações externas. Como vai ser o meu comportamento. E o mundo de Deus ou da natureza, que é aquele que está fora do nosso alcance também de poder interferir. A gente não pode interferir se vai chover, se não vai chover, se vai ter sol. Mas nós podemos escolher como nós vamos reagir ao que nos acontece externamente. Então, normalmente o trânsito é uma desculpa bem comum, né? Nós usamos bastante, o trânsito estava ruim, por isso que eu não cheguei na hora. Então, aqui é importante que a gente traga a autorresponsabilidade. O trânsito, ele é realmente do jeito que é e há horários em que ele é mais desafiante. Mas se eu tenho algo a cumprir, eu preciso sair mais cedo de casa. Você só consegue resolver o que faz parte do seu mundo. Então, você só consegue resolver aquilo que depende do seu comportamento. Você não tem controle sobre as coisas que vão acontecer na sua vida, mas você pode gerenciar como vai lidar com a situação. Então, pense sempre em situações desafiantes. O que depende de mim? O que eu preciso fazer para mudar ou melhorar essa situação? Aqui a gente traz essa autorresponsabilidade para apoiar a comunicação assertiva e, nesse contexto, num ambiente de trabalho, mas serve para a nossa vida em qualquer contexto, né, gente? Então, aqui, como ter um diálogo assertivo? É importante acalmar-se antes de iniciar uma comunicação. Alinhar essa comunicação ao objetivo do setor. Então, o objetivo externo, dentro de um ambiente profissional, eu preciso saber qual é o objetivo daquele setor para que eu possa ter uma comunicação mais assertiva. Ter clareza sobre o seu objetivo com a comunicação, objetivo interno. Então, assim, qual o sentimento que eu quero ter após essa comunicação? O que eu quero atingir com essa comunicação? Quer dizer, eu quero que a situação fique mais complicada do que está? Eu quero trazer desconforto? Eu quero agredir uma pessoa verbalmente? Eu quero sair daqui com a sensação de que eu falei coisas muito pesadas, que eu não consegui comunicar o que eu queria? Então, isso é muito importante ter clareza. Qual é o sentimento? Como eu quero estar me sentindo depois de ter tido essa conversa, né? Toda comunicação deve estar alinhada com os meus objetivos internos e os objetivos externos. Então, o que eu preciso comunicar que tenha relação com o setor que eu estou ali representando. E a empatia, né, gente? Então, sempre procurar compreender o momento atual da pessoa e encontrar uma conexão entre você e a pessoa que você está se comunicando naquele momento. Aqui, alguns obstáculos para a comunicação empática. Aconselhar, competir pelo sofrimento, encerrar o assunto, demonstrar pena ou interrogar. Então, aconselhar, vem aqui comigo, o conselho é algo muito controverso, né? Então, muitas vezes alguém pede um conselho pra gente e a gente fica nessa situação, aconselhar ou não. O que é importante pensar?
o conselho, ele deve ser expressado se uma pessoa solicitar. Se ela não solicitou, então nós vamos guardar essa opinião para nós mesmos, né? E voltando aqui para o slide, quando alguma pessoa também está se abrindo, né? Está comunicando algo, expressando algum sentimento, às vezes algumas pessoas competem pelo sofrimento, né? Fala, isso não é nada, espera até eu te contar o que aconteceu comigo. Ou encerra o assunto, muda de assunto, a pessoa não quer conversar sobre aquilo, muda de assunto, expressar pena e interrogar. Quando foi que isso começou, por exemplo? Isso não vai fazer diferença nenhuma para que a comunicação seja empática. Então, quando começou, é irrelevante, né? É só uma curiosidade, não faz sentido perguntar. E aí, continuando aqui, sobre nossas formas de comunicação assertiva, é importante separar o que é fato do que o que é opinião. O fato é alguma coisa que é observável por qualquer pessoa. Agora, o que eu vou pensar sobre aquilo, isso é individual. Então, na frase, essa árvore é bonita, essa árvore é grande, a gente só pode dizer que é uma árvore bonita. Bonita é uma questão de opinião. Se ela é grande, é comparado ao quê? Qual é o parâmetro, né? Se eu disser para alguém que você não tem educação, a primeira coisa que essa pessoa vai pensar é nos momentos que ela sim tem educação. E aí ela já vai invalidar esse pensamento. Como assim eu não tenho educação, né? E aí, o que é importante você dizer? É como você se sente. Então, por exemplo, eu me sinto desconfortável quando você buzina no trânsito. Diferente de dizer você não tem educação, você está dizendo como você se sente. Então, uma comunicação assertiva passa por essa observação. Dizer para a pessoa, você não tem palavra, é igual a que você não tem educação, você não tem palavra, a pessoa vai lembrar logo dos momentos que sim, que ela teve palavra, que ela cumpriu o que ela combinou. O mais assertivo seria, combinamos que seria uma saída rápida e já estamos aqui há 5 horas. Mais assertivo do que isso? Dizer, você está sempre atrasado. Sempre é horrível, nunca é horrível, né? Então, nós combinamos 10 horas e você chegou às 11. O que houve? A gente nem sabe o que aconteceu, né? Pode ter acontecido uma situação realmente que não dependia daquela pessoa. Então, o que houve? A outra, você não me deixa em paz. E estou cansado, preciso ficar um pouco sozinho, tá? Então, sempre assim, buscar expressar o que você está sentindo e não acusar as pessoas. Então, aqui, outro item importante da comunicação assertiva e eficaz é que nós precisamos expressar o que nós queremos que aconteça, né? Num exemplo bem simples com criança, normalmente a gente fala, não corre. Não, a gente tem que falar, ande devagar. Nós vamos evitar dizer o não. E também é importante nos espaços de trabalho ou pessoais que a gente se inclua na solução. Então, se você oferecer apoio para alguém, pergunte como é que você pode contribuir para que aquela pessoa faça aquela atividade que você está pedindo. Deixe claro quais são os benefícios da atividade que está sendo solicitada e o quanto essa atividade está conectada a um desempenho de excelência daquele setor. Os 5 elementos da comunicação assertiva e eficaz, segundo a CNV, que é a comunicação não violenta. A comunicação não violenta. Então, trazendo para um espaço organizacional aqui de uma empresa, por exemplo, né? A observação, o chefe falando, você não falou com o cliente, eu estou preocupado porque é importante que o cliente confie no nosso trabalho.
Por favor, ligue para o cliente até amanhã, está bem? Eu posso repassar a estratégia que você tem que apresentar a ele. O que você acha? Então, aqui foi feita uma estrutura de como você pode se comunicar segundo uma comunicação não violenta. Então, a observação do que de fato aconteceu, um sentimento que você mostra, sua necessidade, um pedido, uma estratégia e o oferecimento de apoio. Existe uma questão muito importante na comunicação, que é o feedback, né? Que é para a gente falar para a pessoa o que nós estamos tendo como devolutiva do trabalho que ela vem desenvolvendo. E aqui eu coloquei alguns exemplos para vocês. Aqui, ó, sem assertividade, o gestor para o colaborador. Então, o gestor fala, esse relatório possui uma baixa qualidade. Como sempre, você não consegue fazer nada direito. Totalmente não assertivo, né? Então, a assertividade vem quando eu falo que o relatório não atende a demanda solicitada. E aí eu posso especificar, especialmente no item X e X e X. Mas como eu acredito ou como eu conheço o seu potencial, eu tenho certeza que você pode fazer outro melhor e lembre de incluir os assuntos tais e tais e tais. O feedback do colaborador para a gestão da empresa. O colaborador sem assertividade. Fala, eu estou sobrecarregado, não aguento mais desempenhar minha função nessa empresa e não ser reconhecido. Com assertividade, olha, eu agradeço a oportunidade que me deram até aqui, mas eu sinto que estou sobrecarregado. Por conta disso, eu gostaria que vocês avaliassem a possibilidade de contratar um novo colaborador para me ajudar, ou revisse meus horários, ou, enfim, dar alguma outra sugestão. Numa discussão do dia a dia, sem assertividade, não vou nem te falar minha opinião, porque você nunca leva em consideração. Aqui é a palavrinha que a gente deve evitar. Com assertividade, eu entendo o seu ponto de vista, mas eu não concordo quando se trata do item X. E aí, para ter uma boa comunicação, a gente precisa ter uma boa escuta, é o que nós chamamos de escuta ativa. Então, é importante demonstrar empatia, parafrasear, ou seja, repetir o que aquela pessoa comunicou para a gente, para conseguir ter certeza de que o que ela queria comunicar foi de fato comunicado e oferecer presença, né, gente? Que hoje é algo tão difícil, né? Aqui comigo, vocês devem ter também desafio, alguns de vocês, de manter a presença num espaço, presença de corpo e de pensamento, porque normalmente a gente está num lugar pensando em outro, a gente está no outro lugar pensando onde deveria estar, o que deveria estar fazendo. Então, oferecer presença é oferecer de fato a sua atenção completa para aquele momento de comunicação. Isso também apoia muito uma comunicação assertiva. Aqui, pontos que contribuem para o sucesso da comunicação é entender o perfil da outra pessoa, porque nós sabemos que nós somos diferentes, né? Nós temos alguns comportamentos parecidos e outros muito diferentes uma pessoa da outra. Então, é entender que todas as pessoas, elas funcionam de um jeito muito particular. Alinhar minha postura, aquilo não verbal, com o meu tom de voz e minhas palavras, né? Então, se eu disser que eu tô muito feliz de estar aqui, mas com um tom super triste, ninguém vai acreditar no que eu tô falando. Ouvir. Então, nada que sua mente disser sobre o assunto será mais assertivo e eficaz do que o que aquela pessoa fala sobre si ou sobre aquele assunto. Sempre falem em primeira pessoa. Evidencie os acertos das pessoas. Tem gente que foca muito no erro, no que a pessoa fez de errado, né? Use sempre o tempo presente e foque na solução. Gente,
Quando nós estamos num departamento, quando nós estamos em um setor, em um departamento, e aquele setor ou aquele departamento comete algum erro, algo que precisa ser consertado, a gente precisa enxergar aquilo como um erro institucional e trabalhar em equipe, porque se alguém da equipe cometeu algo que precisa ser resgatado, melhorado, refeito, é importante que a gente assuma aquilo como uma equipe. Se foi um erro institucional, aquele setor vai conversar internamente e vai encontrar uma solução e focar na solução. A gente não quer saber, quem foi que errou, quem foi que fez tal coisa errada. A gente quer saber como é que vai ser consertado, como aquela situação vai ser gerenciada. Então, depois, sim, é importante saber quem fez algo de errado, que precisa ser responsabilizado, enfim, mas a primeira coisa, a primeira atitude, antes de tudo, é focar em como isso vai poder ser resolvido, como a solução vai poder ser trazida. E aí depois a gente faz essas avaliações que, claro, são importantes, mas muitos setores ficam procurando o culpado e a solução fica de escanteio nessa história, né? E evitar o uso das palavras, como venho falando sempre, nunca, nada, tudo. E lembre-se que o óbvio é individual, não existe óbvio, gente, as coisas têm que ser explicadas, né? Às vezes chega uma pessoa nova, um servidor novo, e aí ele faz alguma coisa errada e a pessoa, né? Algumas pessoas falam, mas ele tinha que saber disso? Não tinha, gente. A gente precisa deixar claro para as pessoas o que nós esperamos delas. Melhore a sua comunicação. Elogie a pessoa sinceramente. Então, é importante trazer o feedback positivo, falar sobre o que a pessoa desempenha bem, descreva fatos sem julgamentos e ofereça sugestões de melhoria. Então, fatos, se o horário da pessoa chegar é 8 horas, e a pessoa chega sempre 8h20, 8h30, 8h40, o fato é, olha, você tem chegado no horário X. O que é que está acontecendo? Sem julgamentos, do que já chegar acusando a pessoa disso, daquilo, a gente nem sabe o que está acontecendo. E o reforço positivo, sempre importante, nunca demais, que nós podemos usar na comunicação. E aí, caminhando aqui, continuando nossa caminhada dentro da comunicação assertiva e eficaz, nós temos competências, ética, comunicação organizacional e gestão de conflitos e negociação. Então, as competências são o famoso chá, né? Comportamentos, habilidades e atitudes. Esses conhecimentos, comportamentos, conhecimentos, habilidades e atitudes, eles são competências que elas podem ser desenvolvidas. Então, tudo que nós precisamos desenvolver para sermos dirigentes públicos, né? Nós vamos poder melhorar utilizando recursos que nós estamos aprendendo, por exemplo, nesse espaço, para conseguir encontrar melhores resultados, desenvolver essas competências gerenciais que envolvem capacidade de dirigir e motivar equipes, analisar dados orçamentários e financeiros, coordenar compras, investimentos e contratações de serviço, negociar relações com pessoas e organizações à luz de resultados a serem alcançados. Ética. Então, o que é a ética? No serviço público e qualquer espaço, a ética é fundamental. Então, é o conjunto de valores, de princípios que devem orientar a conduta dos servidores públicos no exercício de suas funções, né? Então, a ética, ela vai proporcionar que nós possamos influenciar, né? Que os próprios servidores possam influenciar as carreiras deles,
já que essas atitudes antiéticas, elas podem levar, inclusive, a punições disciplinares e até mesmo demissão. A comunicação organizacional. Então, tudo que nós falamos até aqui foi sobre comunicação. A comunicação, ela possui um papel fundamental em qualquer área pessoal ou profissional e não seria diferente no setor público, né? Uma comunicação assertiva, clara, objetiva, coerente, em que a pessoa se faz completamente compreendida, facilita a interação entre os servidores, né, entre pares e entre servidores e o público que eles atendem. Gestão de conflitos e negociação. Aqui na gestão de conflitos, nós vamos ter a oportunidade de identificar as principais causas de conflitos no serviço público, discutir técnicas eficazes de gestão de conflitos e negociação para ajudar a melhorar a eficiência e a eficácia das organizações do serviço público. Então, os conflitos e as negociações, elas são realizadas por meio dessa comunicação assertiva que eu trouxe para vocês e por meio do desenvolvimento daqueles feedbacks que nós conversamos sobre como eles devem acontecer. E neste momento eu quero me despedir de vocês dessa nossa aula sobre comunicação assertiva e eficaz. Como eu disse, a oportunidade que nós temos de desenvolver as nossas competências, as nossas habilidades, para fazer com que nós possamos ter uma comunicação assertiva dentro do nosso espaço pessoal ou profissional, elas vão otimizar muito os nossos resultados. Eu agradeço a atenção de vocês até aqui e encontro vocês na nossa próxima aula. Educação à distância, mudando realidades.